pessoal, me chamo Jordana Caroline Nagel, sou doutora em Ciências Biológicas com ênfase em genética e trabalhando com biotecnologia, mais especificamente, vejo que a mesma pode ser aplicada nas mais diversas áreas, desde a saúde, indústria, setor farmacêutico, agricultura, além de outras finalidades. Nesse sentido, nós termos estratégias para propagação clonal, fixação de ganhos genéticos e novas abordagens para gerar variação genética são requisitos importantes no melhoramento de plantas. Então, as técnicas baseadas em totipotencialidade das células podem, né, se tornar ferramentas poderosas para a propagação massal de genótipos superiores. O que seria a totipotencialidade de plantas? Essa técnica ela se baseia no fenômeno de totipotência, que é a capacidade da célula vegetal, né, que ela tem de possuir e de se organizar em um novo indivíduo, mantendo então a informação genética. Essa informação genética necessária, né, sem haver recombinação gênica ou troca de gametas, dando então a origem a uma nova planta. Tá? Quando falamos da possibilidade de manipulação de sistemas in vitro, né, dentro de vidros, para clonagem de genótipos superiores de espécies vegetais, ela é dependente de uma série de fatores. Dentre esses fatores, precisamos ter o domínio da compreensão de alguns conceitos básicos, tanto da fisiologia, morfologia, genética, da bioquímica de plantas. Né? Então, para trabalhar dentro dessa área, precisamos ter todos esses conhecimentos. Então, dentre as técnicas utilizadas em biotecnologia vegetal, nós temos a cultura in vitro, a análise genômica e também a manipulação genética. Então, mais especificamente do que irei tratar hoje nessa palestra, seria sobre cultura in vitro. Então, o que seria cultura in vitro? A cultura de tecidos vegetais, ou cultivo in vitro, pode ser considerado um conjunto de procedimentos de grande sucesso da biotecnologia vegetal. Essa técnica ela permite, né, o crescimento, a multiplicação de células, tecidos, órgãos vegetais em meio nutritivo sob condições controladas e assépticas. Já na genômica, ela é um estudo do genoma e utiliza as ferramentas de biologia celular, molecular, de bioinformática e propriamente da genômica. Por exemplo, a geração de novos marcadores moleculares, utilizando para condições de uso em larga escala, né, de marcadores já previamente existentes, a engenharia genética ou manipulação genética, né, onde a gente tem as modificações genéticas, né, que são termos mais utilizados para definir o processo de manipulação dos genes num determinado organismo, fora do processo natural reprodutivo. Tá? Então, aqui dando uma ênfase maior, né, sobre a cultura in vitro ou cultivo in vitro. Bom, a cultura de tecidos e órgãos de plantas, ela representa um dos principais sistemas experimentais utilizados para o estudo da morfogênese de plantas por meio de investigação das bases estruturais, fisiológicas, bioquímicas, moleculares dos processos de desenvolvimento que são subjacentes a esses. Sobre o aspecto aplicado à cultura de tecidos e órgãos vegetais por meio, por exemplo, da micropropagação, ela é um componente bem importante da propagação comercial mundial, né, de várias espécies vegetais, devido às inúmeras vantagens como um sistema de propagação. Então, a micropropagação, ela pode ser definida como, né, a propagação em larga escala de um genótipo selecionado por técnicas de cultura in vitro. Então, pode ser também definida como a ciência, a arte de multiplicar plantas in vitro. Então, quais são as suas principais vantagens? São a alta taxa de multiplicação, a rapidez, né, com que esse processo ocorre, o controle das condições de cultivo, para propagação contínua ao longo do ano,
Também a gente consegue obter propagos livres de doenças e pragas, o baixo custo, né? Uma vez que a gente já tem estabelecido e otimizado o protocolo, então a gente tem aí um baixo custo. Espaço reduzido, né? Com controle ambiental, com armazenamento também a longo prazo, né? De germoplasma, principalmente, e também adaptação para as plantas de difícil propagação, né, por meio de algumas técnicas convencionais de propagação, seja por enxertia, por sementes, estaquia, alporquia, tá? Então, a possibilidade de manipulação da morfogênese relaciona-se com, né, a exata compreensão dos conceitos enunciados, né, anteriormente. Então, dessa forma, células, tecidos, órgãos com diferentes graus de determinação podem adquirir, né, novas competências através da ação de determinados sinais químicos. Nesse caso, aqui na micropropagação, geralmente a gente usa reguladores de crescimento, né, que vão influenciar seletivamente a expressão de determinados genes. Então, a resposta final a essa expressão morfogenética, em dois níveis básicos, seria a organogênese e a embriogênese somática. Bom, então aqui nós temos uma representação esquemática das possíveis rotas morfogenéticas e sistemas de regeneração in vitro. Então, está representada dentro desta imagem. Então, a via de organogênese, né, que a gente fala, ela é um conceito, digamos, mais amplo, né? Então, é a formação e o desenvolvimento de eixos caulinares, né? Que a gente chama de eixos caulinares monopolares, originados já de gemas pré-existentes, tá? Então, esses eixos caulinares, eles são induzidos ao enraizamento in vitro, ou ainda ex vitro, resultando em plântulas completas, que podem ser, então, aclimatizadas, né? Então, tiradas do cultivo in vitro e levadas para o ex vitro, né? Retirada do próprio laboratório. Já na organogênese direta, tá? Nós vamos ter as gemas e os primórdios de gemas pré-existentes que são induzidos à proliferação sem ocorrer a desdiferenciação dos tecidos dos explantes, né? Explantes, eles são pequenos fragmentos de tecido vivo, que eles são isolados de um organismo vegetal, desinfestados, cultivados asepticamente, né, por períodos indefinidos, e dentro ali do meio de cultura apropriado. Já na organogênese indireta, né, nós temos aqui a organogênese indireta, nós temos nesse caso, né, a ocorrência de indução, né, de tecidos desdiferenciados, que são os calos. Então, a partir dos tecidos de explantes, né, desses fragmentos, novas gemas e eixos caulinares se desenvolvem, né, a partir desses calos. O importante ressaltar que para cada organogênese indireta, ao contrário da direta, ocorre uma etapa de desdiferenciação, seguida por uma reprogramação celular, que a gente chama de rediferenciação, tá? Para a formação de novos tecidos e órgãos. Então, para finalidades de micropropagação clonal, formação de calos, ela é indesejável, já que, né, a constituição cromossômica desse material, em geral, ela é bem instável, então pode originar variantes genéticos ou epigenéticos por meio de processo chamado de variação somaclonal. Então, nesse caso, o período de crescimento desorganizado ele deve ser o menor possível, ou preferencialmente a gente tenta eliminar. Então, além disso, alguns reguladores de crescimento suplementados ao meio de cultura também podem promover as variações somaclonais. A modulação, né, própria da organogênese, ela depende tanto do tipo, né, de concentração relativa dos reguladores de crescimento. Então, nós temos uma relação de dois hormônios, né, no caso a auxina e a citocinina, dentro do meio de cultura. Então, dessa forma, os meios de cultura contendo concentrações mais elevadas de citocinina promovem formação de
brotações aéreas ou eixos caulinares, e meios de cultura que contêm níveis mais elevados de auxina induz a formação de raízes. E já em concentrações que a gente chama de equimolares ou iguais desses reguladores, tanto a auxina quanto a citocinina, se verifica, né, a formação de calos. Então, dentro, né, principalmente da seleção de uma planta matriz e de um explante desse fragmento, precisamos ter algumas situações, né, como algumas condições fundamentais para, por exemplo, orientar o padrão de morfogênese entre alguns fatores que também precisam ser considerados dentro dessa seleção, como, por exemplo, os órgãos ou tecidos da planta matriz que vai ser utilizada, a fonte de explante, a idade fisiológica, a época do ano em que é feita a coleta e as condições gerais da planta doadora. Então, isso vem, né, principalmente tudo de acordo com aquela teoria de totipotencialidade que eu falei anteriormente. Então, qualquer célula vegetal ela tem potencial para originar um novo organismo. Então, dessa forma, qualquer órgão ou tecido contendo células vivas, ela pode ser usada como explante. Só que aqui, né, no entanto, o padrão, né, de determinação de células de cada tecido ou órgão, elas são muito variáveis, então isso tem influenciado na maior ou menor resposta da indução, principalmente da morfogênese in vitro. Então, em geral, né, quanto menos diferenciado for o tecido do explante, menor será a determinação e maior será a responsividade aos estímulos in vitro. Tá? Então, eu vou falar isso mais adiante, com mais detalhes, quando eu falar sobre a embriogênese somática, mais especificamente. Bom, fazem partes, né, da rota morfogenética de organogênese a cultura de ápices caulinares. Então, ela envolve aqui o isolamento e cultivo de meristemas com primórdios foliares subjacentes. Tá? Então, a grande vantagem, né, da cultura de ápices caulinares é a presença de um tecido meristemático, que é não diferenciado, em constante divisão e também crescimento. Então, nesse caso, ele é altamente responsível aos estímulos fornecidos in vitro. Então, a maior aplicação prática da cultura de ápices caulinares é a possibilidade de obtenção de plantas livres de vírus. As culturas de segmentos nodais, ela consiste no cultivo de segmentos caulinares, que são as microestacas, que carregam gemas tanto simples quanto múltiplas. Na cultura, ou também conhecido como resgate de embriões, aqui nós temos embriões zigóticos, que são excisados e cultivados para dar origem a plântulas. Então, a cultura de embriões ela pode ser definida como isolamento estéril e crescimento de um embrião imaturo ou maduro in vitro, com o objetivo ainda de se obter, né, uma planta viável. Dentro dos embriões zigóticos ou de sementes, né, são frequentemente usados, então, embriões propriamente retirados de sementes, tá? Então, eles são aí usados de forma mais vantajosa como explante na cultura de tecidos. Por exemplo, para iniciar uma cultura de calo. Na cultura de embriões, os embriões, eles são retirados das sementes e são individualmente isolados e germinados in vitro, desenvolvendo uma planta por explante. Então, a cultura de embriões isolados, ela pode ajudar tanto na produção rápida de plantas de sementes que apresentam dormência embrionária, né, por exemplo. Pode também ser útil para resgate de embriões imaturos, ao evitar, por exemplo, o aborto natural, quando, por exemplo, originados de cruzamento de híbridos incompatíveis ou quando ocorrem, por exemplo, barreiras pós-zigóticas. Já na cultura de raízes, as raízes ou ápices radiculares, né, sem conexão com eixos caulinares,
são cultivados dando origem a novas raízes. As raízes isoladas elas podem ser cultivadas in vitro para obtenção de compostos de interesse, como também provenientes de metabolismo secundário. Raízes cultivadas in vitro elas também podem ser cultivadas para obtenção de gemas vegetativas, né, que podem originar a partir de tecidos radiculares diversos, desde lá do felogênio, do córtex, do ápice caulinar, do periciclo, né, todos ali dentro das raízes. A indução, né, e proliferação de gemas adventícias consiste na indução e formação direta ou indireta de que a gente chama de meristemoides, né, a partir de discos foliares, de ápices caulinares ou ainda radiculares, além disso de segmentos caulinares, nodais, internodais, de cotilédones, hipocótilos, algumas outras estruturas da plântula. Então, nós conseguimos também retirar, por exemplo, de segmentos de flores, de inflorescências, inflorescências imaturas, né, que a gente chama. Então, a escolha do explante e o tipo também de concentração do regulador de crescimento vai ser determinar, né, o sucesso da iniciação das brotações adventícias. No caso da iniciação direta, algumas células parenquimáticas, epidérmicas ou ainda subepidérmicas se tornam, né, meristemáticas e alguns grupos celulares, que são os meristemoides, se desenvolvem. Então, no modelo indireto, ao contrário do direto, ocorre a desdiferenciação das células parenquimáticas e organização dos meristemoides. Então, das brotações adventícias surgem a partir da periferia desses calos. Aqui também vale ressaltar, né, que dentro do modelo que a gente chama de organogenético, resulta, né, nas maiores taxas de multiplicação, tá? Isso possibilita a obtenção de um grande número de regenerados, né, mais geral, assim, para uso geral e comum em plantas, tanto ornamentais quanto hortícolas, mas nós temos um outro lado, né? Ele pode originar a produção de variantes somaclonais, ou que a gente chama também de quimeras, por estar baseado também na formação de calos, dentro que esses calos, né, eles podem apresentar instabilidade genética. Então, o uso frequente desse tipo de modelo, ele é o uso que a gente faz também com co-cultivo com bactérias do gênero Agrobacterium, tá? Que é para utilização para técnicas de transformação genética. A microenxertia, ela também é uma técnica que consiste em incisar, né, uma planta da matriz, né, com gema apical, ou ainda o ápice caulinar, e enxertá-lo sobre uma planta que a gente chama de porta-enxerto, que foi obtida dentro de condições ali assépticas. Então, a principal aplicação é a eliminação de viroses, de outros micro-organismos da natureza, né, que tendem a se acumular nas plantas, né, propagadas vegetativamente. Quando a gente não tem, né, possibilidade de usar a técnica de cultura de meristemas, então, por exemplo, na citricultura, essa técnica ela é bastante empregada rotineiramente nos laboratórios de micropropagação, porque no sistema tradicional, baseado em propagação de clones, né, o tempo necessário para superação da juvenilidade ela é bastante longa. Bom, na técnica de cultura de embriões, do ponto de vista prático, ela é uma técnica de cultura de tecidos vegetais que permite estudar necessidades nutricionais e físicas dos embriões durante o desenvolvimento in vitro, superar a dormência, né, por exemplo, em algumas sementes como uma ferramenta primordial para melhoramento genético, resgatar embriões híbridos imaturos de cruzamentos incompatíveis, onde ocorre, então, por exemplo, barreiras sexuais na formação de sementes. Então, o sucesso do cultivo in vitro de embriões, ele depende de fatores genéticos e fisiológicos, né, que são inerentes aos
embriões nucelares e também zigóticos, das condições térmicas, fotoperíodo, do meio de cultura, né, que também ali são responsáveis para a formação e o crescimento desses embriões. Então, de forma geral, esse tipo de cultivo ele tem sido bastante usado para superar a dormência de sementes, em virtude, né, da imaturidade do embrião, da presença de algumas substâncias inibidoras do endosperma da semente, estudar aspectos, por exemplo, nutricionais e fisiológicos do desenvolvimento do embrião, testar viabilidade de sementes, recuperação de híbridos raros de cruzamentos incompatíveis, como fonte de explantes também devido à elevada totipotência. A embriogênese somática, ela é uma das claras demonstrações, né, da totipotencialidade em células de plantas superiores e a obtenção de estruturas embrionárias bipolares em sistemas in vitro. Então, de maneira geral, esse modelo morfogenético, ele inicia com a seleção e ativação de células embriogênicas competentes, que é o modelo direto, ou com a indução de calos, que é o modelo indireto. E ela progride de forma análoga àquela observada para embriogênese zigótica. Então, a embriogênese somática, ou o que a gente chama também de adventícia, é um processo pelo qual os embriões, que são os novos indivíduos, se originam a partir de células simples, né, que são produtos da fusão de gametas e que não apresentam conexões vasculares com os tecidos maternos. Então, existem claras evidências de que a ocorrência de embriogênese somática é favorecida por uma adequada manipulação de uma auxina forte no meio de cultura, como o 2,4-D, que é um dos fitorreguladores com ação auxínica mais utilizados para esse fim em sistemas experimentais. Tá? Então, existem aí a ocorrência de embriogênese somática natural, né? Então, as células dos tecidos embrionários eles podem ser direcionados para essa rota de desenvolvimento morfogenético, como é o caso de espécies do gênero Citrus. Então, os embriões apomíticos se originam por gemação a partir de células do nucelo, que representam o genoma materno. Esses embriões apomíticos, eles são geneticamente idênticos à planta-mãe e permitem a formação de populações clonais através da semente. Já a embriogênese somática in vitro, ela é, né, uma técnica importante, tanto para a conservação de recursos genéticos vegetais, quanto para a propagação massal clonal de genótipos superiores. Então, além também disso, ela é uma técnica de grande aplicabilidade para estudos básicos de fisiologia, genética, bioquímica de desenvolvimento embrionário. Então, esse sistema, ele também tem bastante, né, a sua utilidade para a regeneração de plântulas a partir de células geneticamente modificadas. Então, o padrão, né, de desenvolvimento de um embrião somático apresenta algumas fases de desenvolvimento que são análogas ao embrião zigótico, por isso que a gente chama de embrião somático. Então, ambos, né, eles apresentam uma diferenciação de uma estrutura bipolar, constituída do ápice caulinar e do radicular, e eles passam por estágios de desenvolvimento pró-embrionários e embrionários propriamente ditos. Então, eles têm, né, ou apresentam esse sistema vascular fechado, sem conexão vascular com tecidos do explante inicial. Então, essa característica que é aliada à estrutura bipolar do embrião somático são as principais características que diferenciam a rota morfogenética da organogênese. E na embriogênese somática são também, né, a gente consegue observar dois padrões básicos de expressão. O primeiro, ele é um modelo direto, então os embriões somáticos, no caso, eles se originam de tecidos matrizes sem a formação de estágios intermediários de calo. Já o segundo, que é um modelo indireto,
tá? Então, os embriões somáticos se formam a partir de um tecido intermediário chamado de calo. Então, ele apresenta células em diferentes estágios de diferenciação e, consequentemente, com diferentes graus de determinação. Mas aqui, independentemente do padrão direto ou indireto, né, as células embriogênicas elas apresentam um conjunto de características comuns. Então, isso inclui o tamanho pequeno, o conteúdo citoplasmático mais denso, os núcleos são grandes, né, com nucleolos bem proeminentes e destacados, principalmente em coloração histológica. Os vacúolos, eles são pequenos, né, presenças de grão de amido. Então, todas essas características, elas sugerem uma intensidade, né, bem grande da atividade metabólica. Então, pessoal, na maioria dos modelos de embriogênese somática, as auxinas, né, principalmente a 2,4-D, né, mostrada aqui no slide, elas são consideradas substâncias responsáveis pelo desencadeamento dos processos de desdiferenciação, que são os modelos indiretos, e a rediferenciação, que são os modelos diretos. No caso, no modelo indireto, que passa pela formação de calos, é necessário que ocorra a desdiferenciação e posterior rediferenciação celular por meio de uma reprogramação genética, sendo o estágio fisiológico do explante e o tipo também de concentração do regulador de crescimento vegetal, né, os importantes fatores que atuarão como sinais químicos para a ativação gênica diferencial. Então, de maneira geral, o sucesso em extrair uma resposta nesse modelo vai depender muito, né, da utilização de explantes juvenis, do emprego de auxinas fortes, como o 2,4-D. Então, essa auxina sintética, no caso, que é utilizada, ela atua como uma indutora do processo, mas a presença contínua no meio de cultura, depois da indução, pode causar anormalidades ontogenéticas. Então, nesse modelo em particular, e na embriogênese somática em geral, a ativação da indução ela é desencadeada pela auxina forte, tá? Mas a expressão dentro dessa rota morfogenética, ela somente vai ocorrer em meios de cultura isentos ou ainda com baixas concentração desse regulador de crescimento, como o 2,4-D. A cultura de calos, né, para iniciar, né, o que seriam, né, esses calos? Os calos, né, eles são um grupo ou uma massa de células com crescimento desordenado, os quais a gente pode, né, apresentar ali certo grau de diferenciação. Então, essas massas de células denominadas calos, elas são usadas para regenerar plantas ou ainda produzir substâncias de interesse econômico, industrial in vitro. E elas podem ser formadas a partir de alguma parte da planta, que são os explantes. Então, por exemplo, né, pedaços de caules, folhas, raízes, cotilédones, hipocótilos, epicótilos, né? Então, a gente tem aí várias partes da planta que podem ser utilizadas como explantes. A cultura de calos, ela é digamos, uma modalidade alternativa para plantas que não podem ser propagadas diretamente a partir dos meristemas. Então, sendo bem utilizada, né, a sua utilização, né, sendo, digamos, inevitável no caso de algumas espécies economicamente importantes, como, exemplo, cereais. Então, alguns cereais, leguminosas, forrageiras, espécies florestais e até mesmo alguns tipos de palmeiras tropicais. Então, são bem utilizadas, principalmente dentro dessa técnica. Nas suspensões celulares, né, o que consiste esta técnica, tá, de cultura de tecidos? Ela consiste, né, de células ou agregados celulares que são dispersos dentro de um meio líquido sob agitação. Tá? Então, o crescimento celular ela se baseia nas mudanças nas taxas de divisão, né, em algumas fases já definidas,
E no início, as células elas se dividem lentamente, o que chamamos de fase lag, tá? Posteriormente ocorre, né, algumas fases de rápido crescimento, que chamamos de exponencial linear, e por fim, né, as células elas tendem a ter taxas menores de divisão por efeito de competição, que é a fase estacionária. Essa fase de competição, principalmente, é porque o produto que está dentro desses meios de cultura, né, eles vão sendo cada vez mais escassos, né, conforme ocorre a divisão, e, consequentemente, se torna ali uma fase estacionária, onde nós temos uma menor taxa de divisão. Então, mais especificamente, né, mostrando aqui para vocês no início desse gráfico, nós temos a fase lag, ou lag também, e ela é caracterizada pelo início da mobilização, né, dos metabólitos, né, sem ocorrer a divisão celular, e pela síntese de proteínas e síntese de metabólitos específicos. A atenção, ela deve ser dada à densidade do inóculo, né, que afeta a duração da fase, né, no caso aqui a lag, de forma geral. Então, quanto menor a densidade inicial do inóculo, maior a duração dessa fase lag. Já na fase exponencial de crescimento, ela que tem uma característica, né, bem nítida, que é por divisão celular intensa. Então, aqui nós temos o aumento do número de células, as quais, né, elas estão ali normalmente pequenas e estruturadas em agregados. Na fase linear, que é esse terceiro ponto aqui do gráfico, ela é uma fase exponencial e ela é seguida, então, né, por uma fase linear. Então, o crescimento celular ela é ativo, né, e ocorre de forma de altas taxas de divisão celular. Na fase de desaceleração, ocorre uma redução na divisão celular. Então, nós temos uma desaceleração de divisão celular. Na fase que a gente chama de estacionária, ela ocorre uma diminuição expressiva nas taxas de divisão celular e aqui tem uma ocorrência, né, que a gente diz da presença de depleção nos nutrientes do meio de cultura, quais eles vão sendo consumidos para sustentar o grande número de células presentes. Então, nessa fase, né, as culturas produtoras de metabólitos secundários apresentam a formação desses compostos em resposta ao estresse nutricional. Na última fase, que é aqui a fase de declínio, as células elas começam a morrer, culminando com a lise celular, né? Então aqui o subcultivo dessas suspensões celulares, que nada mais é do que transferir, né, essas culturas para um novo meio de cultura, deve ser feito nessa fase ali já exponencial linear. Então já, né, temos a possibilidade de reiniciar a cultura e esse procedimento ele pode ser mantido indefinidamente. Então, as suspensões celulares elas podem ser iniciadas pela inoculação de calos friáveis ou outros tecidos que possam originar linhagens celulares, sejam organogênicas ou ainda embriogênicas. Então, dentro, né, dessa técnica, uma suspensão celular de primeira passagem contém uma mistura de células vivas, mortas e também de resíduos, e a filtragem seletiva na repicagem, né, quando a gente faz lá um novo cultivo colocando essa suspensão, auxilia na obtenção de culturas puras e também homogêneas. Então, a possibilidade de manipulação e do cultivo em suspensão celular em escala comercial, ela pode exigir o uso de bioreatores, né? Então, os bioreatores, eles são equipamentos que foram desenvolvidos originalmente para o cultivo de micro-organismos e outras células vivas para propósitos, como por exemplo de fermentação ou produção de produtos secundários para uso comercial, né, ou ainda industrial, para suspensões celulares vegetais, os meios de cultura eles são praticamente idênticos àqueles exigidos para a obtenção de calos, e
eles incluem macro, micronutrientes, sacarose, vitaminas, né? E um adequado ali, balanço de reguladores de crescimento, mas isentos de agentes gelatificantes, né? Que aí então nós não temos um meio sólido, mas sim líquido. Então, de maneira geral, a gente tem aí o uso de bioreatores que se relacionam principalmente à obtenção de um grande número de células em ciclos repetidos, né, de divisão celular e para a obtenção de metabólitos secundários. Para efeitos de micropropagação, as células obtidas são plaqueadas, manipuladas para ativação de processos regenerativos das rotas de organogênese ou de embriogênese somática. Ainda falando aqui um pouquinho, né, sobre suspensões celulares, as suspensões celulares, elas também, né, elas são melhores fontes para obtenção de protoplastos para propósito, por exemplo, de fusão. Os protoplastos, então, são células vegetais desprovidas de parede celular. Então, a gente pode usar várias técnicas aí para retirada de parede celular. Geralmente são utilizadas algumas enzimas que quebram a celulose, né, como, por exemplo, a celulase ou ainda processos mecânicos, mas ainda o mais utilizado é o químico, né, com as enzimas. Bom, o que seria o protoplasto? Então, como eu falei anteriormente, o protoplasto é uma célula vegetal desprovida de parede celular, né? No geral, ela é obtida pela degradação enzimática, né, da parede celular e durante o período em que a célula ela encontra-se sem a parede celular, ela pode introduzir um DNA exógeno, né, por transformação, ou fusionar protoplasto de diferentes cultivares ou espécies. Então, chamamos aí, no caso, de hibridização somática, tá? As técnicas de obtenção e cultivo de protoplastos, elas são fáceis de manipular, não se requer equipamentos sofisticados, porém, a metodologia ela não pode ser generalizada. Por que que a gente não pode generalizar? Cada genótipo é um caso particular, então necessita de alguns ajustes específicos dentro de determinada cultura para que esse tipo de recurso seja utilizado. Então é necessário separar uma grande quantidade de protoplasto para que esses, né, possam ser regenerados e a parede celular sofrer, né, ali, divisões e regenerar em plantas inteiras quando cultivados dentro lá no meio de cultura apropriado. Então, como a gente pode, né, visualizar, até inclusive nessas imagens do slide, o cultivo de protoplastos ele vem sendo bem utilizado no melhoramento de espécies de interesse agronômico, para obtenção de plantas transgênicas, de híbridos somáticos, de mutantes ou ainda variantes somaclonais. Bom, a gente fala de todas essas técnicas de cultura de tecidos, mas a gente não pode esquecer, né, de alguns equipamentos que são específicos, que são utilizados principalmente para, né, acelerar essa multiplicação dos organismos vivos dentro do laboratório. Então, os bioreatores, eles, de forma geral, eles podem ser definidos como um equipamento específico, né, que visa acelerar o crescimento, multiplicação de organismos vivos, redução de custos de produção. Então, nós temos aí inúmeros estudos que vêm demonstrando que os bioreatores na micropropagação de plantas, eles apresentam, né, uma grande eficiência para diferentes fins, quando se compara a sistemas, por exemplo, de imersão permanente. Então, nesse caso, que a gente pode visualizar também aqui nessas imagens, estes equipamentos eles são usados para micropropagação clonal, e massal de plantas. E o principal objetivo é o uso de meio de cultivo líquido, né, sob algumas condições de imersão temporária ou ainda permanente, utilizando a cultura de células ou de tecidos de plantas. Qual que é o propósito fundamental? Né? Ele vem a facilitar o trabalho rotineiro, melhora também condições de ambiente, produção de mudas em larga escala. Então, ao longo desses últimos anos, muitos modelos diferentes têm sido propostos para propagação de plantas derivadas de embriogênese somática. Então, ali pode ser requerido um modelo, um tipo de bioreator. Ao passo que para
plântulas originadas via organogênese, o modelo mais adequado pode ser outro. Então, isso aí é bem variável. Bom, nós temos, né, alguns tipos de reatores, né, que diferem, que são utilizados dentro da cultura de tecidos. Então, nós temos, por exemplo, né, aqui localizado a primeiro, né, à esquerda da tela, que são os bioreatores de imersão permanente. Então, em geral, eles são bioreatores utilizados para micropropagação massal de células isoladas, calos de protoplastos. Então, eles têm uma capacidade variável de 1 a 5 litros e eles têm um sistema de oxigenação e outro para agitação mecânica por meio de pás giratórias ou baixa rotação, que a gente fala, de um sistema vibratório para produzir uma turbulência necessária para uma geração de interior do bioreator. Então, eles têm aí uns sensores de pH, de temperatura, espuma, tá? Um dos modelos mais conhecidos, né, de bioreator de imersão permanente para multiplicação de suspensão celular é o aparato de Stewart, tá? Que basicamente consiste em dois balões, né? Consiste nos balões volumétricos, né, com expansões laterais, nos quais eles são rotacionados orbitalmente, em baixa rotação, como nós conseguimos visualizar, então, nessa imagem aqui à esquerda. Já os bioreatores de imersão temporária, né, os sistemas de imersão temporários, que a gente chama de SIT, o SIT, né, que nós conseguimos visualizar nessa imagem ao centro, né, do slide, eles envolvem, então, uma imersão no meio de cultura dos tecidos vegetais em intervalos de tempos regulados ou regulares. Então, eles são frequentemente usados para melhorar as condições de crescimento in vitro, também oferecer possibilidade de automação de alguns estágios de cultivo. Então, ele se utiliza de frascos, tá, contendo culturas em proliferação que recebem o meio líquido em um sistema de bombeamento, que é um bombeamento temporário. Então, podem ocorrer aí aumento substancial na taxa regenerativa. Inúmeras vantagens, né, são descritas para uso de imersão temporária, como, por exemplo, a diminuição de custos da produção, uso de meios de cultura líquidos, renovação atmosférica interna, né, eliminação do etileno, então, além de aumento de taxa de transpiração, fotossintética, de respiração, melhora na absorção de nutrientes, aumento de divisão celular, aumento de taxa de multiplicação das plantas, né, redução de hiperidricidade, que pode ser um problema dentro de cultura de tecidos, redução da manipulação das culturas, então tudo por consequência aumento da sobrevivência das plantas na fase de aclimatização, né, que é o meio ex vitro quando a gente tira do laboratório. Então todas as vantagens elas estão relacionadas com a diminuição ou eliminação desses agentes estressantes, como a hipóxia, acúmulo de gases, transpiração reduzida. Então, a imersão temporária ela é bem, né, e bastante realizada em laboratórios, então ela é realizada dentro desses bioreatores, que também são equipamentos específicos para cultivo de células, tecidos ou órgãos da planta. E isso tudo, tá, visa melhorar o desenvolvimento, aumentar a multiplicação através do controle de microambiente, das condições estressantes in vitro, tá? Então, o principal objetivo dos bioreatores, né, de forma geral, é melhorar as condições de crescimento. Então, regular parâmetros químicos e físicos, e assim a gente consegue obter o máximo de rendimento e qualidade dos propágulos, diminuir os custos de produção pela possibilidade de automação. E já no bioreator, né, chamado de BIT, tá? Que está aqui ao centro, fez uma troca, nós temos uma diferença, né, do temporário que está aqui à direita, somente retificando o que eu comentei anteriormente. Nós temos uma questão, né, porque ele aqui ele também é composto por dois recipientes,
sejam eles, né, recipientes transparentes, tá? Então ele também tem um volume variável, ele é bem parecido, né, como também é comercialmente chamado de Rita, tá? Comparado à imagem à direita. Então ele tem aí um volume variável e a gente tem um crescimento das plantas também né, dentro de um meio de cultura. Então, cada tampa, né, desse recipiente, ele contém essas duas entradas, tá? Onde a gente tem uma delas que permite a passagem de uma mangueira, tá? Que conecta os interiores dos dois recipientes, e a outra entrada que conecta cada recipiente a um compressor de ar estéreo. A gente consegue ver também muito, né, esse sistema utilizando garrafas PET, né, galões de 5 litros, então é bem utilizado não somente, né, a compra de forma comerciável desses recipientes, mas também a utilização de galões de garrafa PET. Então, o que acontece aqui? A pressão do ar, ela vinda, né, de um compressor, ela empurra o meio de um recipiente para o outro, embebendo completamente a planta. Então, após um período programado, o fluxo da ar entra, então ele é revertido, retirando esse meio do recipiente contendo as plantas. Então, um bioreator do tipo Rita, que também está aqui, né, na imagem da direita, ele é constituído por um frasco único contendo dois compartimentos também, tá? Então, um superior para o crescimento das plântulas e outro inferior para o meio de cultura, tá? Então, aqui as plântulas elas ficam, né, é, suspensas, digamos assim, dentro desse tipo de bioreator, tá? Então, ele é semelhante ao BIT, né, o BIT, e a pressão de ar, assim como no BIT, também é aplicada por um compressor e ao compartimento inferior que empurra o meio de cultura para o compartimento superior. Então, durante o período de imersão, né, desse ar estéreo, nós temos aí, né, ele é continuamente injetado, então ele faz com que o ar do frasco ele seja renovado. Então, após um período de tempo programado, o compressor de ar ele é desligado e o meio de cultura retorna para o compartimento inferior por gravidade, tá? Então, esse sistema ele tem sido mais utilizado para propagação via embriogênese somática. Então, a utilização, né, de diferentes modelos, nós temos vários, tá? De bioreator de imersão temporária numa mesma espécie, ela pode ser, né, ou gerar diferentes respostas morfogenéticas. Então, nós temos alguns estudos, como o abacaxi, tá? Em que se utilizou o modelo PIT e favoreceu a multiplicação das culturas. Quanto à inoculação do modelo Rita, estimulou, por exemplo, a diferenciação celular e a conversão das culturas em microbrotos. Então, assim, né, a escolha do modelo mais adequado deve ser estudada, né, de acordo com a espécie, a rota morfogenética empregada e também a finalidade de micropropagação. Bom, os meios de cultivo, ou os meios de cultura, eles são combinações, né, de macro e micronutrientes, carboidratos, vitaminas, reguladores de crescimento vegetal, tá? E a gente pode ter eles na forma semissólidos, quando a gente adiciona agar, né, ou algum outro agente gelificante, ou líquidos, tá? Então, isso de acordo com o protocolo para o sistema de cultivo. Os meios de culturas fornecem as substâncias essenciais para o desenvolvimento dos tecidos e também controlam, em grande parte, né, o padrão de desenvolvimento in vitro. Então, a constituição do meio ela é baseada nas exigências nutricionais de cada espécie de planta e quanto ao objetivo do cultivo. Então, isso, né, tem uma variação aí de acordo com a necessidade específica. Então, um dos primeiros meios de cultura desenvolvido em plantas foi o do White, em 1942. Então, esse meio ele apresentava baixo nível de nitrogênio, de potássio, então, né, restringindo o uso dele.
Mas, né, nós temos aí dentro dessa formulação com baixas concentrações em sais, que é utilizado em algumas situações. O meio MS do Murashid Skook, de 1962, foi uma das primeiras formulações melhoradas usadas de cultura de tecidos em plantas. Então, aqui eles têm aí altos níveis de nitrato, potássio, amônio. Então, os meios de cultura, eles são formados por esses múltiplos componentes que são essenciais e opcionais e quase variáveis em função da espécie vegetal e a origem do explante. Então, um dos essenciais, né, eles compreendem a água, os sais inorgânicos, uma fonte de carbono, as vitaminas, os aminoácidos e alguns componentes adicionais, a gente inclui, né, as amidas, ácidos orgânicos, os reguladores de crescimento e algumas substâncias naturais mais complexas. Bom, gostaria de agradecer o convite para a realização dessa palestra, por estar aqui passando um pouco do meu conhecimento na área. Fica meu e-mail e rede social para posterior contato e fico à disposição. Meu muito obrigada.